O profeta Miqueias explicou quem é Deus. Depois, exortou as pessoas a andarem com ele para que refletissem seu caráter, ou seja, amar a demonstração de misericórdia e fazer o que é justo. Somente contemplando a Deus, iremos imitá-lo e ser como ele é. Nós vamos ampliar este conceito aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana, que começa agora. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8. Tema da semana: o povo especial de Deus. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Olá, amigos, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Esta é a 7ª semana da 2ª temporada do programa Lições da Bíblia, aqui pela sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Você já sabe, ao longo das últimas 6 semanas, estudamos sempre um livro, um profeta menor, e temos retirado lições maravilhosas da Palavra de Deus, aplicadas à nossa vida e ao nosso dia a dia. Eu tenho o prazer de receber 2 amigos que estão voltando ao programa, já estiveram em outro momento, e estão voltando para nos ajudar aqui a entender um pouco mais sobre a vontade e o plano de Deus. Recebo o pastor Michael Nunes. Prazer, pastor, recebê-lo mais uma vez aqui na bancada do programa. A alegria é toda minha, o prazer é meu. Fico muito feliz em poder compartilhar desse momento tão especial. Que maravilha. O pastor Michael Nunes, ele é um gaúcho, mas trabalha lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, como o pastor geral, o presidente da Igreja Adventista para aquele estado, não é? E é realmente uma bênção, um prazer recebê-lo, e o meu abraço muito carinhoso aos amigos aí desse estado tão bonito, tão importante, e que acompanham, né, pastor, a TV em sinal aberto. Lá, canal aberto, no canal 41, esse Maravilha. É o canal que todos os campograndenses podem assistir a TV Novo Tempo. Que maravilha. Um grande abraço a todos os amigos aí. E também o pastor Gilson Barbosa. Prazer, pastor, recebê-lo aqui no programa, mais uma vez. O pastor Gilson, ele é pastor de um grupo de igrejas que nós chamamos Distrito Pastoral, na cidade de Aparecida de Goiânia. Exato. Não é isso? E um distrito com um nome muito interessante, Cidade Livre, né? É o povo que aceita o Evangelho, já é livre, e ainda é o distrito de Cidade Livre. Prazer, viu, pastor, recebê-lo aqui mais uma vez no programa. Prazer é todo meu, pastor. Alegria poder voltar aqui ao programa Lições da Bíblia. E só para enfatizar, eu sou carioca, de Santíssimo. Ah, então quis fazer uma boa distinção. Já apresentei o Michael como gaúcho, né? Exatamente. Aí você quis dar ênfase, né? Bom, que Deus abençoe a todos os amigos e seus familiares e as pessoas que vocês representam aqui, independente dos estados, né? E o nosso abraço carinhoso a você também, de todo o Brasil, que sempre acompanha aqui o programa Lições da Bíblia. Nós vamos começar com uma oração, porque temos um tema maravilhoso, vamos estudar o livro de Miqueias, um livro especial com uma mensagem muito importante para nós. Vamos orar. Pai querido, que a Tua bênção seja sentida agora através do Teu Santo Espírito, para que possamos entender a Tua vontade para todos os Seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, o profeta Miqueias deixou uma mensagem muito especial. E até um dos textos principais que nós temos aqui do livro de Miqueias é o que nós temos no nosso material de estudos também. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Foi o texto que você ouviu na abertura do programa. A pergunta que eu faço para os amigos aqui, vamos começar com o Michael, como é que a gente pratica a justiça num mundo injusto como o que vivemos? Como é que Miqueias pedia
para que o seu povo praticasse a justiça, sendo que também, com certeza, naquele período havia injustiças também. O profeta Miqueias, ele ministrou em um dos períodos mais obscuros, né, da história do povo de Israel. E algo que não é muito diferente dos nossos dias. Verdade. Em todo momento a gente vê aí pessoas que praticam a injustiça de forma até muito declarada em nossos dias, né? Praticar a justiça num mundo injusto, ou pelo menos cercado de pessoas que praticam coisas nesse contexto, é um grande desafio. Creio que a única maneira de buscarmos justiça é, quem sabe, avaliando o que a palavra de Deus nos diz. E era isso que o profeta Miqueias tentava enfatizar, mesmo num momento tão difícil da história do povo em que ele representava naquela época. Uhum. Pastor Gilson, também a sua visão sobre essa questão. Vejam, Miqueias foi o primeiro profeta do Antigo Testamento a prever a destruição de Jerusalém. Nós percebemos que a mensagem desse profeta ela é um pouquinho diferente. Ele já fala da destruição, ele não fala de uma possibilidade, porque nós percebemos que as coisas vinham caminhando num ritmo muito acelerado e que essa destruição ela era iminente. Nós percebemos Miqueias, ele se levantando de maneira muito clara, ele pregava contra os pecados mortais da desonestidade, da injustiça, do suborno, da desconfiança. Nós percebemos por essa descrição que a sociedade estava totalmente voltada para os seus próprios desejos, seus próprios anseios e deixavam de lado as coisas de Deus. Sem dúvida alguma, foi um período muito difícil, muito complicado para o profeta. Nossa, eu fico imaginando você ter uma responsabilidade espiritual diante de um quadro tão difícil, né? Como você disse, Michael, um período de muita escuridão, né? Agora, o que me chama a atenção é que Miqueias, ele viu luz no fim do túnel, ele viu luz depois da escuridão. É isso mesmo ou é uma impressão minha, assim, ao ler aqui o texto bíblico? Pelo que a gente compreende do texto bíblico, né? Logo nós percebemos que o profeta Miqueias foi, pelo menos, aquele que mais sofreu com toda aquela situação caótica que o seu povo vivia. Mas, mesmo diante destas circunstâncias complicadas, difíceis, ainda assim havia esperança para esse povo. E Miqueias estava, nesse momento, simplesmente para dizer para o povo, olha, mesmo com toda essa dificuldade, injustiça, calamidades, desonestidade, há esperança para vocês. E no futuro haverá uma esperança muito maior, algo que nós vamos tocar daqui a pouquinho no assunto, né? Mas mesmo diante de todas essas circunstâncias escuras, havia luz sim no fim do túnel. E esse era o papel do profeta Miqueias, trazer luz em meio a uma escuridão terrível. E não é tão simples, né? Nós somos pastores e sabemos disso, que às vezes você tem que levantar uma luz no meio de uma escuridão e nem sempre é fácil, né? E de repente você que está nos acompanhando, que também tem suas atividades na igreja, exerce alguma função de liderança, quem sabe você é um amigo da Novo Tempo, mesmo não sendo da igreja adventista, você tem lá a sua igreja, você frequenta, desempenha algum papel, alguma função especial. Não é fácil ser líder nos dias de hoje, em dias de tanta escuridão. Não é? Vocês acreditam que com o pós-modernismo a gente consegue sentir esse mesmo período de Miqueias, que não viveu no período do pós-modernismo, mas viveu entre seres humanos pecadores como nós, que o pós-modernismo tem acentuado isso, pastor Gilson? Essa tentativa desesperada do ser humano de fugir do que Deus quer. Nós percebemos que, dentre os profetas menores, parece que existia um clamor quase que único, o desejo de que eles voltassem para Deus. Mas, pastor, eu queria enfatizar aqui o fato de que essa luz especial no fim do túnel, eu fico imaginando Miqueias se levantando diante do povo e dizendo assim, olha, está tudo ruim, as coisas vão piorar mais ainda, mas a bênção vai vir daqui. A promessa do nascimento do Filho de Deus era exatamente para aquela região. De alguma maneira, ele estava tentando dizer para eles, olha, pessoal, pode parecer que não tem mais jeito, mas o amor de Deus vai nos alcançar mais uma vez. E daqui, nós vamos ser lembrados um dia, porque daqui virá a esperança. Nós percebemos que essa tendência, ou talvez poderíamos dizer, esse comportamento pós-moderno,
Ele tenta dizer para nós o tempo todo, olha, não existe esperança, não existe futuro, você tem que viver o hoje, você tem que curtir tudo que existe hoje. E Miqueias vem para dizer, olha, está ruim, eu sei, está ruim, mas as coisas vão melhorar depois. Porque daqui nascerá o Filho de Deus, aquele que trará tudo aquilo que nós almejamos. Dá para a gente imaginar a situação caótica, né? A tensão. Veja, todos esses, podemos chamar de crimes, a opressão, a injustiça. Eu acho que uma das coisas mais difíceis para nós aceitarmos, se é que existe alguma, é a injustiça. Você faz o que é certo e aí você percebe que o outro que agiu errado, ele tem privilégios, o povo vivia no meio disso. E Deus aparece então, através do profeta Joel, do profeta Miqueias, como aquele que é justo, aquele que vai fazer a justiça acontecer no meio do povo. Aliás, o senso de injustiça é o que mais machuca uma pessoa, né? Quer seja no ambiente de trabalho, quer seja numa igreja, quer seja andando pelas ruas, numa sociedade. Nada melhor do que a justiça para se nivelar os ânimos, se acalmar. E a gente vive num mundo realmente avesso à justiça, né? Até esses dias estava assistindo uma reportagem de uma pessoa que, depois de 20 anos presa, descobriu-se que era inocente. Puxa vida. Eu fiquei pensando comigo, né? O que deve passar no coração dessa pessoa? Perdeu 20 anos. 20 anos. De um tempo que não recupera mais. Que não se recupera mais. Quer dizer, o senso de injustiça que ela carrega é muito grande. E aqui o profeta, ele fala das injustiças praticadas pelo ser humano naquele período, que ele teve que se levantar e condenar. Nem sempre é fácil se levantar e condenar, né, Michael? Ainda mais quando a injustiça acontece conosco. Porque a gente ouve falar de injustiça, mas às vezes pode ser que não sejamos o alvo da injustiça. Agora, quando a injustiça afeta a minha vida, afeta a minha casa, ou afeta aquele que eu amo, alguém da minha família, isso é uma dor terrível. Né? E o profeta Miqueias ali, tentando trazer esperança para aqueles que estavam vivendo de maneira injusta. Será que algumas dessas pessoas, quem sabe, não chegavam a duvidar? Será que vai ter alguma solução mesmo? Já que está tudo tão difícil, para onde que a gente vai escapar? A missão desse profeta não foi nada fácil. Não, e tem um outro detalhe com relação à missão do profeta, Gilson e Michael, e amigos que estão nos acompanhando. Nós temos uma mensagem, pregamos, proclamamos. Mas a sensação que nós temos é que o profeta, ele se envolvia demais com a mensagem que ele recebia. Ele tinha um comprometimento com a vida dele. Era como se ele falasse assim, bom, eu tenho que mobilizar essas pessoas, eu tenho que tocar no coração delas, porque a minha mensagem vem de Deus. Elas precisam acreditar que a minha mensagem vem de Deus. Então, eles ficavam envolvidos demais. Quando se está envolvido com uma mensagem, comprometido com ela, o sofrimento daquele que está clamando pela justiça, pela palavra de Deus, é maior. Olha, pastor, essa questão da justiça, ela é confortável por um lado, mas ela é desesperadora por outro. Porque Miqueias via, e ele sabia que Deus era justo, e ele sabia também que a justiça de Deus levava o povo para aquele fim terrível. O sofrimento dele por amar a Deus, por reconhecer a justiça de Deus e saber que a justiça de Deus, ela se cumpriria. Eu fico pensando, quando eu me lembro de algumas coisas da minha terra, lá no Rio de Janeiro. Uma vez eu fiquei muito assustado, pastor, quando eu estava numa favela no Rio de Janeiro, numa comunidade, na Rocinha, onde eu tive a alegria de abrir ali uma nova igreja, e eu vi um grupo de crianças brincando. Quando eu era criança, brincavam de polícia e ladrão, mas aquelas crianças brincavam de comando vermelho e terceiro comando. E eu perguntei para uma delas, vem cá, nenhum de vocês quer ser polícia? Eles falaram, não queremos ser polícia. Aquele que deveria ser um exemplo da justiça acabou ficando deixado de lado. No aspecto espiritual, eu acho que algumas pessoas talvez estejam sendo tão enganadas por alguns líderes religiosos que pregam aquilo que Deus não disse e acabam duvidando de Deus. Exatamente, colocam em dúvida Deus. Exato. Verdade. Vira uma confusão, né? Uma confusão de ensino e acabam julgando e interpretando a Deus. É muito bem colocado. É realmente isso. Então, quer dizer, hoje nós não somos profetas como no tempo de Miqueias, mas nós temos uma mensagem, né? E temos que proclamar essa mensagem, temos que estar comprometidos com essa mensagem, ou ela não vai ter eco também
no coração das pessoas. E ainda mais o envolvimento desse profeta, como você muito bem colocou. Em alguns momentos, eu creio que o profeta se envolvia muito mais na mensagem que ele tinha para dar aos destinatários do que até mesmo os destinatários, né? E eu fico imaginando o sofrimento desse homem, tentando fazer o povo crer, não apenas com as suas palavras, mas também com as suas atitudes, perambulando ali pela sociedade, chamando a atenção do povo, e alguns destes ainda assim, nem aí para aquilo que ele estava dizendo. Especialmente o período desses profetas ali do Velho Testamento, no período de Miqueias, o auge, quem sabe, um período de apostasia, né, do povo de Israel. Apostasia, para você que está nos assistindo, é o abandono completamente dos caminhos de Deus, né? Então, isso aí dificultava também um pouquinho, porque ele falava e não tinha eco, né? Pensa aqui numa coisa, pastor. Hoje nós temos os meios de comunicação que fazem com que a nossa mensagem alcance as pessoas em qualquer lugar, no mesmo instante. Exato. Vamos pensar, o povo já tinha essa tendência de fugir do que Deus queria. Miqueias falava, e quando essa mensagem chegava no último, certamente ela chegava distorcida. E eu acho que ele sofria ainda mais por causa disso. Ele sabia que não tinha como alcançar a todos, por essa resistência natural do ser humano, e ainda haviam essas dificuldades, né, tecnológicas, vamos dizer assim. Com certeza. E eu acho que o profeta sofria muito. Eu não sei se gostaria de ser um profeta naquela época. Hoje talvez seja mais fácil. Mas você que é um pastor e é um pregador, você se torna um profeta moderno, né? É verdade, né? Isso é importante. Daquele que tem uma mensagem para dar para o mundo, aí um pregador é um profeta de Deus, né? Mas tá bom, meus amigos, o tempo está passando bem rápido, nós vamos chamar um intervalo e já já nós voltamos com a continuação desse tema que está tão importante, entendendo aqui o período especial do profeta Miqueias e como Deus desejava que as pessoas vivessem naquela época, naquele período. Não saia daí, porque nós voltamos em instantes com a continuação do programa dessa semana. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. É sempre uma alegria estudarmos a Bíblia. Você já sabe que aqui em nosso programa, nessa temporada, estamos estudando livros da Palavra de Deus, ali do Velho Testamento, do grupo dos profetas menores. E nesta semana estamos estudando sobre Miqueias. Miqueias que foi um profeta que viveu num período difícil, um período de muita escuridão, e ele com uma mensagem especial de justiça, de reavivamento para com o seu povo. Os pastores amigos Michael e Gilson, que vieram de regiões distantes do Brasil, um de Goiânia, outro do Mato Grosso do Sul, estão nos ajudando aqui a entender um pouco mais sobre essa questão. E logo aqui, no início deste bloco, eu gostaria de começar a tentar entender aqui algumas coisas deste manual de estudos que nós usamos aqui em nosso programa. Porque alguns pecados, Miqueias fala, né, uma das perguntas aqui do manual de estudos, quais eram os pecados que ameaçavam trazer juízo sobre as pessoas naquele período de Miqueias. Miqueias capítulo 2, versos 1 a 11. Eu queria que vocês pontuassem agora com um pouco mais de tranquilidade. O Gilson tocou em algumas coisas já, mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa questão dos pecados que o profeta tanto condenava. Quem sabe a gente começa com o Gilson, depois o Michael. Bom, eles começavam planejando executar o mal. Eles tramavam as coisas uns contra os outros. Depois a Bíblia coloca para nós então, também... já existia isso? Eu pensei Sim. que era só nos nossos dias. Não, né? não, já tinha quadrilha ali, já tinha tudo, pastor. E sabem, além disso, eles eram gananciosos, eles eram desonestos, e como consequência de tudo isso, o povo estava mergulhado, a nação estava mergulhada numa tremenda onda de violência. Parece que nós estamos falando do nosso país, estamos falando das nossas cidades, na verdade. Interessante, hein? Além disso, nós encontramos também que eles praticavam muito roubo, e agora vem um outro crime, que não era um crime social, mas um crime teológico, falsas doutrinas, falsas profecias. E isso fazia com que o povo perdesse o seu rumo. Interessante, né, Michael? Como a gente começa a ouvir isso, parece que nós estamos ouvindo que estamos vivendo os nossos dias, né? Incrível que
a época da qual nós estamos aqui comentando e estudando é muito distante de nós. E os problemas são muito parecidos com os que temos hoje, né? Verdade. O ser humano, ele continua sem muita criatividade para o mal, porque os problemas são parecidos, a maneira pela qual o crime é realizado é muito parecido com aquele que está descrito aqui no livro de Miqueias. Mas tem um outro ponto aqui também, que ao estudar Miqueias a gente pode perceber. A nação israelita, ela tinha as suas posses muito bem definidas. Numa época, né, cada um recebeu o seu pedaço de terra e tudo mais. Mas aí chegou um momento em que aqueles que conseguiam ter um pouquinho mais de recurso tomavam a casa ou até mesmo o território do povo de uma maneira assim desenfreada. Até que chegou o ponto que algumas pessoas se ofereciam para ser escravas daqueles que tinham um pouco mais de recursos, tamanha a dificuldade que estava acontecendo naquele lugar. Semelhante aos nossos dias também. Com certeza. E isso me faz imaginar uma outra situação. O povo de Israel tinha assim um certo orgulho da sua condição, de ter sido chamado por Deus, tal, o privilégio, né, de ser um povo escolhido. Vocês acham que eles, acreditando que o fato de eles serem escolhidos por Deus, eles nunca seriam punidos por Deus? Eles tinham isso muito claro na mente deles. Nós somos o povo de Deus, nós temos a religião verdadeira, e então nós vamos fazer o que nós quisermos, porque a graça vai nos alcançar, pastor. Então, o que importa é que nós somos o povo de Deus. E como se Deus tivesse uma obrigação de, passando por cima de sua justiça, livrá-los de qualquer maneira. Mais uma vez, parece com hoje. Interessante. Né? Nós vivemos debaixo de uma graça, nós temos esse privilégio de fazermos parte do povo de Deus, mas é importante lembrarmos que, assim como acontecia com o povo de Israel, devemos lembrar hoje que os privilégios que nós temos em relação à nossa relação com Deus coloca diante de nós também responsabilidades maiores. De uma maneira prática, quando alguém que não tem uma religião pratica algo de errado, foi o fulano quem fez. Mas quando é um cristão que faz... Já dá o nome da religião dele. Exatamente. Né? Assim, a gente vive numa época do Jesus, paz e amor, né? Então, as pessoas, elas, Deus é amor, eu posso viver do jeito que eu quero, o mais importante é a liberdade, né? E algo interessante é que aqueles que conhecem a verdade, eles, na verdade, são mais responsáveis por ela. Né? Não significa que, pelo fato de conhecer, eu estou imune às consequências que eu mesmo sei que podem ocorrer se eu praticar aquilo que eu sei que não devo praticar. É verdade. Nós temos uma pergunta enviada por uma telespectadora. Vamos tentar responder para ela agora. Olá, meu nome é Jussara. A pergunta é o seguinte: pelo fato de possuirmos muita luz, pode acontecer de pensarmos que jamais seremos punidos? Isso estava acontecendo com o povo de Israel, né? Exatamente. Hoje nós temos muitos recursos, muita luz, né? Temos a Bíblia, temos o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia é vendida em todas as lojas, quase, livrarias. Às vezes a gente começa a se sentir meio orgulhoso, né, da nossa condição. É possível? Claro, segundo ela falou aí? É bem possível. E veja, a Bíblia, ela traz a nós o conhecimento daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Quando Deus nos esclarece o seu propósito, Ele está com isso dizendo assim, desse jeito vai ser um pouco melhor. É como o pai que está tentando livrar o seu filho de problemas que ele já conhece, porque já viveu. Agora, se eu, mesmo conhecendo, ainda assim rejeito aquilo que conheço, não significa que só pelo fato de eu conhecer, não vou sofrer as consequências daquilo. Isso aí realmente, eu não posso abusar dessa bondade de Deus, né? Eu tenho que crer também que haverá uma consequência. Né? Exato. Se eu desobedecer, eu teria uma consequência. Se eu obedecer, terei outra. São caminhos, são opções, escolhas. No capítulo 3, versículo 11, Miqueias escreve assim: os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de vós, nenhum mal nos sobrevirá. Vejam que Miqueias diz, eles estão se encostando no Senhor. Ao invés de assumirem que eles estão errando, eles dizem, não tem problema.
Bom, conhecem um Deus verdadeiro, se relacionaram com Ele muitas vezes, caíram, voltaram a se relacionar e agora achavam que estavam imunes. Isso me faz pensar um pouquinho, pastor, naquela ideia teológica de uma vez salvo, salvo para sempre. Parece que a gente não precisa mais manter essa relação íntima com Deus, andar com Ele no processo de santificação, que é uma coisa que tem que acontecer diariamente. Isso, sabe, essa doutrina me faz pensar que Deus ele tem um anseio de se encontrar comigo todos os dias, de fazer com que eu me entregue a Ele todos os dias. Tem uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção, é quando nós lemos: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque eu preciso dEle a cada manhã. E o povo olhava e dizia: não, nós um dia já fizemos. Algumas pessoas dizem: olha, no passado eu fiz tantas coisas boas e hoje eu estou livre. Não, precisa ser todos os dias. Precisamos crescer todos os dias. Foi muito bem lembrado, porque essa questão de que uma vez salvo, salvo para sempre, seria mais ou menos como aquela ilustração. Toda ilustração é falha, mas pelo menos dá para a gente seguir uma linha de raciocínio. Por exemplo, a pessoa se casa e não faz uma manutenção no seu casamento. Ela, não, uma vez casado, casado para sempre. Seria verdade isso? Não. Você tem que pagar um preço a cada dia, de relacionamento, de convivência, de construção de uma realidade familiar e conjugal. Senão o casamento acaba. Não é assim? E quantas pessoas sofrem, né, pastor? Porque esquecem disso. Há poucos meses atrás eu fazia um casamento e pedi que os noivos dissessem um ao outro que eles se amavam. E foi muito fácil eles fazerem isso. E com um olhar bem especial, com uma paixão expressa em seus olhos, eles conseguiram fazer isso. Mas eu fui um pouquinho além e eu pedi que as pessoas que assistiam o casamento também o fizessem. E, pastor, foi muito difícil, porque alguns homens casados há mais de 20, 30 anos, eles cruzavam os braços e diziam: não vou fazer isso. Precisa manter isso. Tem que falar todos os dias, tem que mostrar o seu amor. Alguns falam assim: ela já sabe. Ela já sabe. Exatamente. Interessante isso, viu, Gilson? Michael, essa é uma questão que nós temos que cuidar como cristãos hoje, não é? O fato de termos a luz da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, não significa que Deus nunca nos punirá. Deus é justo, né? Nós herdaremos as consequências de nossas escolhas. Exato. E veja, as coisas funcionam assim em quaisquer circunstâncias. Não apenas o casamento vai se deteriorando se não dermos a devida manutenção, mas qualquer coisa na nossa vida acaba se deteriorando no planeta onde nós estamos, né? E, inclusive, a nossa vida espiritual com Deus. Eu não posso imaginar que a experiência maravilhosa que eu tive no ano passado com Deus vai se repetir se eu simplesmente repetir o que fiz no ano passado. Deus quer que nós cresçamos a cada dia num relacionamento vivo, constante com Ele, porque sabemos que nunca seremos perfeitos aqui nessa terra, mas Deus sabe que se nós decidirmos parar no nosso relacionamento com Ele, as coisas vão piorar. E não adianta eu esperar que aquela experiência que eu tive há anos atrás seja simplesmente o trunfo da minha vida para o resto da vida que eu possuo. Eu não posso parar. Essa é uma luta constante nossa, deve ser uma luta constante de todos nós, você que está nos assistindo. Nós temos que manter o mesmo nível de relacionamento, comunhão, de entrega, como foi no começo do relacionamento com Deus, né? Ao longo do caminho, a gente pode ver alguns se desanimando, ficando para trás. Não podemos parar, caminhando sempre, marchando sempre para o dia em que receberemos definitivamente a vida eterna em Cristo Jesus, né? Esse é um ponto muito especial. Agora, aqui no livro de Miqueias, especialmente o capítulo 5, fala um pouquinho também a respeito de uma possibilidade de um novo rei, não é? O novo rei de Belém. Como é que a gente pode entender aqui a mensagem de Miqueias e aplicá-la também para o Messias, para Cristo que nasceria ali? Me parece que, ao dar essa mensagem para Miqueias, Deus estava tentando falar não apenas a ele, e não apenas ao povo, mas a nós também hoje, que o fato de ser uma pequena cidade não era um impeditivo, não era uma barreira para Deus operar. Eu quero fazer uma aplicação prática para nós. Algumas pessoas, às vezes, se sentem diminuídas, se sentem muito pequenas para uma grande coisa que Deus pode fazer. Talvez porque nasceram num lar muito humilde, porque estão numa região muito difícil.
Mas Deus é capaz de alcançar as pessoas onde quer que elas estejam. Não importa a sua origem, o que importa, penso eu, é que elas estejam dispostas a receberem isso. Deus quer fazer isso conosco. E então Deus menciona de maneira muito clara: e tu, Belém Efrata, posto que das pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor Israel. Então a cidade era pequena, era uma cidade humilde. E é bom lembrar que Davi também saiu dali. E Davi veio de uma família muito simples. Deus está tentando dizer alguma coisa especial para nós, não é verdade? Verdade, muito interessante isso. A gente percebe como as promessas de Deus, elas fazem sentido, né? Quando nós realmente damos lugar ao Espírito Santo para nos dar sentido a essas mensagens, não é, pastor Michael? E algo interessante também nesse capítulo 5 e nesse versículo, né, o verso 2, nós começamos aqui falando de Miqueias em um cenário assim hostil, injustiça, roubos e uma série de outros problemas. E num dado momento, então, Miqueias apresenta aquele que é aquele que soluciona todos esses problemas, a solução exata e completa de todas essas dificuldades. Miqueias, por mais que comece de maneira triste, vai caminhando, mais uma vez, para um rumo glorioso, algo majestoso. Jesus é o Salvador. E Ele é a única solução para todos os problemas que conhecemos, sejam eles problemas do passado, do presente ou do futuro. Olha só, Ele é a grande solução, né, para você, para a sua vida, para os problemas do passado, do presente e do futuro. Realmente muito interessante aí essa sua colocação, o que nos mostra que realmente devemos ter sempre a esperança na solução que Deus proverá para a sua vida. Nunca se desespere, né? Assim como Deus dirigiu o seu povo no passado, Ele estará dirigindo a você, sua família, em todos os momentos, né? Um detalhe final antes de nós chamarmos aqui o próximo intervalo, só para a gente poder fechar esse assunto. Vocês acreditam que os líderes de Israel da época deram apoio e suporte para a mensagem de Miqueias? Por aquilo que a gente tem revelado no livro de Miqueias? Mais uma vez, os líderes que deveriam ser assim um ponto de auxílio, né, falharam nessa circunstância. Mais uma vez, o profeta caminha quase que sozinho. Sim. Tentando trazer luz, tentando trazer esperança. Uma caminhada solitária mesmo, né? Uma caminhada difícil para ele. Muito difícil. E o interessante é que, ainda assim, ele persistiu. Com certeza. Será que nós não teríamos desistido? Né? É verdade. Isso é uma coisa especial mesmo, importante, né? Falar a verdade só é fácil quando ela é agradável. Quando ela exige de nós mudança, isso não é fácil. No nosso contexto hoje, dentro da igreja, nós percebemos quão raras vezes as pessoas aceitam uma mensagem que vem de encontro àquilo que as pessoas estão fazendo. Quando nós abrimos a Bíblia e permitimos que Deus fale a nós, muitas pessoas estão esperando apenas que nós digamos para elas: olha, Deus é amor, Deus te aceita como você é. E é bem verdade que Deus é amor e Deus nos aceita, Sim. mas esse mesmo Deus espera mudança. E as mudanças só podem vir quando eu aceito, quando eu entendo essa mensagem e me coloco nas mãos de Deus. Que maravilha. Muito bem, meus amigos, nós vamos para mais um intervalo e já já nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, estudando aqui as importantes lições do profeta Miqueias, um profeta que viveu num período difícil da história da humanidade, do povo de Deus, especialmente ali, um período antes da vinda do nascimento de Jesus, um período de muita escuridão espiritual, de muita tristeza religiosa, onde realmente a fé não tinha quase mais eco na vida do povo de Israel. E antes de nós darmos sequência aqui ao programa dessa semana, eu quero mais uma vez estender a oportunidade para você que acompanha sempre o programa Lições da Bíblia, de buscar crescimento da Palavra de Deus. Mais uma vez, eu ofereço a revista Princípios, que é uma série de estudos
temáticos, temas importantes, atuais, contextualizados com a nossa realidade nesse mundo pós-moderno em que vivemos, um material de excelente qualidade gráfica, para que você tenha bastante conforto em ler e buscar conhecimento da Palavra de Deus para a sua vida. Todo este material, em formato revista, com quase 100 páginas, está à sua disposição gratuitamente. Aqui nesse material, por exemplo, nós encontramos apelos de Deus, temas que envolvem apelos de Deus para o arrependimento, para o perdão, o que combina com o tema que estamos vendo nesta semana. Se você tem o desejo de solicitar, você está vendo aí os nossos endereços, a forma para você ter isto em sua casa. Nós enviaremos com muita alegria, sem nenhum custo para você, esta possibilidade de ter conhecimento da Palavra de Deus. Então, aproveite esta oportunidade e cresça espiritualmente, fuja da síndrome do povo na época de Miqueias e busque a luz e o arrependimento, que essa é a nossa alegria. Pastores Michael, do Mato Grosso do Sul, pastor Gilson, que vem lá de Goiânia, Exato. Região grande de Goiânia, né? Vamos dizer assim. Exato. Aparecida de Goiânia, né? Aparecida de Goiânia. São amigos que estão nos ajudando aqui no programa dessa semana, com excelentes contribuições. Espero que esteja sendo importante para você que está nos assistindo. Nesta última parte, então, nós vamos verificar algumas coisas especiais no capítulo 6 de Miqueias, que você pode abrir a sua Bíblia aí, e depois capítulo 7 de Miqueias, para nós encerrarmos o Lições da Bíblia dessa semana. Bom, no início do capítulo 6, eu até queria ver com vocês isso, Deus dialogou com o seu povo. Eu gosto muito desta expressão, dialogou, porque Deus é um Deus que se comunica. Não é? Deus, ele não deixa esta ação de comunicar-se com outra pessoa. Ele toma a iniciativa. Ele dialogou com o seu povo e listou todas as coisas que tinha feito em favor do seu povo. Que coisas são essas que Deus havia feito, Michael? Deus está o tempo todo trazendo libertação para o povo. É até interessante o que diz o verso 3 do capítulo 6. Deus diz assim: meu povo, o que fiz contra você? Será que eu fui muito exigente? Responda-me. Deus está dizendo assim: olha, eu estou o tempo todo tentando libertar você. Eu já os libertei, inclusive, de exércitos poderosos. Eu trouxe esperança a vocês através de fartura e tantas outras coisas. Mas, em meio a todas estas provas de amor que eu concedo a você, ainda assim você tenta ficar livre de mim. Eu estou tentando libertá-lo e você está tentando se libertar de mim. O que mais você quer que eu faça? O diálogo de Deus aqui no capítulo 6 é muito precioso. E, de um certo modo, a gente pode até ficar assim um pouco triste, né? Da perspectiva de Deus. Deus tentando fazer tudo, tentando trazer libertação ao povo, tirá-lo da opressão, e o povo ainda assim resiste aos apelos de Deus. É interessante isso que o Michael fala, Gilson, porque a gente vê sempre essa figura de Deus buscando a comunicação e se abrindo, oferecendo perdão, correndo atrás do povo de Israel. É bonita essa imagem de um Deus que se interessa pelas nossas necessidades, né? É verdade. É bom lembrarmos também que Deus, ele deseja que eu siga a verdadeira religião. E sabem, algumas pessoas pensam que é só isso que Deus quer, que você siga a religião, que você seja batizado, que você tenha ali o seu nome. Só que as exigências de Deus, ou as expectativas de Deus para conosco não param aí. Deus espera que, além disso, que nós pratiquemos a justiça, que nós andemos de acordo com a sua vontade. Eu poderia resumir dizendo que o que Deus quer é que nós, cada dia, comecemos a nos parecer mais com Ele. Eu estou na igreja desde 1977, já faz muito tempo. E eu levei uma boa quantidade de anos para compreender por que Deus espera, por que Deus quer que eu guarde mandamentos, por que Deus quer que eu vá à igreja, por que Deus quer que eu entregue meu coração e comece a me moldar. Até que um dia eu estava falando com Deus, numa madrugada, e alguma coisa muito especial aconteceu comigo. Eu comecei a pensar que daqui a pouco, quando Jesus voltar, Ele vai me levar para o céu. E eu não tenho dúvidas de que Jesus vai levar para o céu aqueles que são mais parecidos com Ele. Nós lembramos da história de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, ele se parecia.
Quando eu ando muito com uma pessoa, inevitavelmente eu me pareço com ele. Então, Deus busca o povo, Deus vai atrás, e Deus quer que eu me pareça com ele. E Deus não quer que eu tenha apenas uma religião, mas Deus quer que eu pratique essa justiça, que eu ande em seus caminhos. E é impressionante quando nós pensamos que a religião exterior precisa, inevitavelmente, ser o resultado de uma religião interior. Ou seja, esse revivamento, essa restauração, elas precisam começar aqui dentro. Ao invés de começar de fora para dentro, como é mais fácil para nós fazermos. Então eu deixo de fazer isso, fazer aquilo, mas o tempo passa e eu esqueço. Mas quando as coisas vêm daqui de dentro, elas vão acontecer naturalmente. Interessante isso que você diz, Gilson. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim, não basta você crer, você precisa ter fé. E quando você tem fé, você obedece. Exatamente. Quando você apenas crê, a Bíblia diz que até o diabo crê que Deus existe, não é verdade? Só que ele é desobediente. Então, veja, quando você se torna obediente à palavra de Deus, eu não vou nem questionar. Foi Deus que falou? Não vou nem questionar. Eu vou seguir e pronto. Não vou ficar perguntando, porque se ele disse que é para ser assim, vai ser assim. Isso é ter fé. É um passo de fé. É obedecê-lo sem questionamento, né? E mesmo nesse ato de rebeldia do povo, quando Deus está tentando chamá-lo, né, para aquilo que é correto, nós ainda assim podemos ver um Deus que é amoroso demais. Uhum. Porque ele poderia muito bem destruir aqueles que não lhe obedecem. Ele poderia muito bem executar de uma hora para outra. Não, eu estou tentando trazer você para a liberdade. Estou tentando dar uma vida melhor para você. E ainda assim você não quer, eu vou te destruir agora. Uhum. Mas ainda assim Deus continua dando chances. E vai dando mais e mais chances. E as chances de Deus sempre alcançam alguém. Num dado momento, alguém se desperta para o seu erro e percebe que a vontade de Deus é melhor. Com certeza, né? A vontade de Deus ela é soberana. Talvez Israel, nesse tempo de Miqueias, você que está acompanhando o nosso programa, deve saber disso. Talvez naquele período o povo de Deus tenha se esquecido disso, de seguir o que Deus pede sem questionar, não é? Então, por isso foi dura a missão de Miqueias. Era como se ele estivesse proclamando para pedras, né? Para rochas, né? Corações endurecidos, corações de difícil tato, né? Difícil toque. Agora, no capítulo 7, nós temos aqui algo interessante, porque aqui no capítulo 6, então, Deus lista todas as bênçãos que ele fez para com o povo, né? E o profeta declara o que Deus deseja do povo. E agora no capítulo 7, Miqueias começa com uma descrição dos juízos, mas ele termina com palavras de esperança. Toda vez que a gente prega sobre juízos de Deus, devemos também falar de esperança, para não ficar uma linha muito dura e unilateral? Olha, eu vejo Deus dentro desse estudo que estamos fazendo essa semana, Deus insistindo. E a visão que eu tenho, a ideia que eu tenho é de que Deus está esperando, é como que ele fosse um espectador dentro dessa visão, esperando que a qualquer momento eu me renda. A qualquer momento eu perceba que ele está ali. E é impressionante que aqui, nesse capítulo 7 de Miqueias, ele cita algo que Jeremias fala também, que aparece depois lá em Hebreus, capítulo 8, verso 12, quando Deus diz que olha, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou esquecer de tudo. Aqui em Miqueias ele diz, eu vou jogar nas profundezas do mar. Olha, eu vejo Deus dizendo assim, olha, eu vou fazer de tudo para te salvar. Uma vez eu conversava com um amigo, quando eu ainda estava na faculdade, e eu falei para ele, olha, olhando por esse lado, prestando atenção naquilo que Deus está dizendo, parece que é mais difícil nós nos perdermos, nós sermos condenados, do que sermos salvos. Porque Deus está fazendo tudo, é Ele quem faz. E a isso nós chamamos de graça, é Deus fazendo todas as coisas. Ele só espera que eu aceite, Ele só espera que eu dê uma chance para Ele, uma única chance. E essa oportunidade Deus segura e Ele alcança o coração da gente. Como é que a gente pode compreender, pastor Michael, aquilo que o pastor Gilson falou sobre a questão dos pecados sendo lançados nas profundezas do mar? Isso é uma questão literal, é uma questão apenas espiritual, uma figura de linguagem, uma metáfora que foi usada aí? Como nós podemos entender? Veja, mesmo que seja uma metáfora,
ainda assim é uma metáfora muito interessante de ser usada. Né? Porque no fundo do mar, nas profundezas do mar, nem mesmo aqueles que conseguem fabricar equipamentos chegaram lá e puderam então detectar o que existe. Verdade. Né? Então, isso é uma declaração de que todos os nossos erros, uma vez que nos arrependamos deles, são lançados lá, para que ninguém mais veja. Num local de esquecimento completo. Para que ninguém mais se lembre deles. E até, permita-me ler aqui no verso 18 do capítulo 7, Miqueias diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, esqueces a transgressão do remanescente da sua herança, tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Esse Deus é inigualável. Inclusive, o nome de Miqueias já nos diz isso, né? Quem é como Deus? Não existe ninguém parecido com Deus. E eu fico imaginando, né? Como podemos desprezar os conselhos de Deus? Um Deus que só quer o nosso bem, um Deus que só está desejoso que tenhamos uma vida melhor. Deve ser uma tristeza muito grande no coração de Deus quando nós insistentemente recusamos o seu amor, a sua misericórdia e o seu perdão. Eu quero já encerrar aqui o nosso programa e antes do encerramento falar um pouquinho da parte final do capítulo 7, quando Miqueias ele fala sobre não apenas uma condenação, ele não fala mais sobre nada de condenação, mas de louvor. Ele apresenta um louvor com muita esperança, não é? Para aqueles que estão nos assistindo, o que nós poderíamos dizer para eles, já fazendo parte da mensagem final de vocês, justamente sobre esse ponto, né? Entendendo os tempos que estamos vivendo e entendendo o que Deus deseja fazer na vida de cada um de nós. Vamos começar com o Gilson, já como mensagem final, e depois o Michael. No capítulo 7, versículo 19, lemos assim: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Lá em Hebreus 8:12, ele diz, citando Jeremias: porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se você está sentindo muito pecador e acha que Deus não pode perdoar você, quero dizer para você que hoje Deus está querendo dizer ao seu coração: eu vou perdoar os seus pecados e vou jogá-los no fundo do mar e vou esquecê-los completamente. Amém. Obrigado, viu, pastor Gilson, pela sua participação aqui. Deus abençoe o seu ministério e também a sua participação aqui, foi muito bem-vinda. Pastor Michael, também suas palavras finais. O nosso Deus, Ele é todo-poderoso, Ele está em todos os lugares e conhece todas as coisas. Mas também o nosso Deus é amoroso demais. Ele é amor por essência. E eu queria convidar você a jamais recusar o amor do nosso Deus. Deus sempre vai correr atrás de nós. E eu acho que já é um bom tempo para nós corrermos em direção a Ele também. Obrigado, pastor Michael, também pela sua participação. Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério. Obrigado pelas suas palavras. E é exatamente esta mensagem que nós queremos deixar para você no encerramento do programa Lições da Bíblia dessa semana. Não existe caso perdido para Deus, não é isso? Verdade. Não existe nada perdido para Deus. Você não é um caso perdido, ninguém é. Se você está com dúvidas, tire isso da sua cabeça. Obedeça o que Ele está te pedindo, faça a vontade de Deus. No nome de Cristo Jesus, você será um vitorioso e Ele te salvará. Eu quero convidar a todos para um momento de oração, para nós fecharmos então o programa dessa semana. Pai querido, obrigado pelo teu imenso amor. Amém. Obrigado pelas tuas promessas maravilhosas de uma nova vida, de uma reconstrução da nossa vida espiritual, moral, em todos os aspectos. Amém. E é nas tuas mãos que nós nos entregamos agora para que tu faças uma grande obra, Amém. assim como fizestes em Israel, depois do período de Miqueias. Amém. Unge-nos com teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.